Outsider, Stephen King. Narração, Dani Bernardo. Pegadas e melões. 10. Às 10 horas da manhã daquela sexta, Sarah e Grace tinham chegado ao disco A Hard Day's Night, e Marcy achava que ia acabar mesmo enlouquecendo. As garotas tinham encontrado a vitrola de Terry, uma pechincha no eBay, ele garantira à esposa, na garagem, junto com a coleção cuidadosamente arrumada de discos dos Beatles. Elas levaram o aparelho e os discos para o quarto de Grace e começaram com Meet the Beatles. Vamos tocar todos eles, disse Sarah para a mãe, para lembrar o papai. Se você achar que tudo bem. Marcy falou que não tinha problema algum. O que mais podia dizer ao olhar para aqueles rostos pálidos e solenes e olhos vermelhos? Só que ela não tinha se dado conta de como seria difícil escutar as músicas. As garotas conheciam todas, claro. Quando Terry estava na garagem, a vitrola estava sempre girando, enchendo a oficina dos grupos da invasão britânica que chegaram um pouco cedo demais em relação à data de nascimento dele, mas que ele amava ainda assim. The Searchers, The Zombies, The Dave Clark Five, The Kings, T-Rex e, claro, Beatles. Principalmente este último. As garotas amavam as bandas e as músicas porque o pai amava, mas havia todo um espectro emocional do qual não estavam cientes. Elas não tinham ouvido I Call Your Name dando amassos no banco de trás do carro do pai de Terry. Os lábios dele no pescoço dela, a mão dele embaixo do suéter dela. Não ouviram Can't Buy Me Love, a canção que estava tocando agora no andar de cima, sentados no sofá do primeiro apartamento onde moraram juntos, de mãos dadas, vendo os reis do Iê no videocassete velho que compraram em um bazar por $20. Os integrantes do Fab Four jovens e correndo de um lado para o outro em preto e branco. Marcy sabendo que ia se casar com o jovem sentado ao seu lado, mesmo que ele não soubesse daquilo ainda. John Lennon já estava morto quando eles assistiram àquela fita antiga, com um tiro na rua, da mesma forma que o marido. Marcy não sabia, não conseguia lembrar. Só sabia que ela, Sarah e Grace passaram pelo funeral com a dignidade intacta, mas agora o enterro ficara para trás. Sua vida como mãe solteira, que expressão horrível, se projetava à frente, e a música alegre a estava deixando louca de tristeza. Cada vocal harmonizado, cada riff inteligente de George Harrison abria uma nova ferida. 2 vezes ela se levantou de onde estava a mesa da cozinha, com uma xícara de café fria diante dela. 2 vezes foi até o pé da escada e inspirou fundo para gritar: "Chega! Desliguem isso!" E 2 vezes voltou para a cozinha. As meninas também estavam sofrendo. Dessa vez, quando levantou, Marcy foi até a gaveta de utensílios e a abriu por completo. Achava que não haveria nada lá, mas sua mão encontrou um maço de cigarros Winston. Havia 3 dentro. Não, 4. Um estava bem escondido no fundo. Ela não fumava desde o 5º aniversário da filha mais nova, quando teve um ataque de tosse enquanto misturava a massa do bolo de Grace. E naquele momento prometeu parar de vez. Porém, em vez de jogar aqueles últimos soldados do câncer no lixo, enfiou-os no fundo da gaveta de utensílios, como se uma parte sombria e presciente dela soubesse que precisaria deles de novo. Tem 5 anos. Vão estar velhos. Você provavelmente vai tossir até desmaiar. Que bom, melhor assim. Ela pegou um dentro do maço, já ansiosa. Fumantes nunca param, só fazem pausas, pensou. Foi até a escada e inclinou a cabeça. And I Love Her tinha acabado, e Tell Me Why, a eterna pergunta, começou. Ela conseguia imaginar as garotas sentadas na cama de Grace,
sem falar nada, só ouvindo. De mãos dadas, talvez, fazendo o sacramento do pai. Os discos do pai, alguns comprados na Turnback The Hands of Time, a loja de discos em Cap City, outros comprados online, todos segurados pelas mãos que já tinham segurado as filhas. Ela atravessou a sala até o forno a lenha gorducho, que só era aceso em noites muito frias de inverno, e procurou cegamente a caixa de fósforos Diamond na prateleira próxima. Cegamente porque naquela prateleira também havia uma série de fotos que não suportava olhar. Talvez em um mês conseguisse, talvez em um ano. Quanto tempo demorava para se recuperar do primeiro e mais bruto estágio da dor? Ela provavelmente podia encontrar uma resposta um tanto definitiva na internet, mas tinha medo de olhar. Pelo menos os repórteres sumiram depois do enterro. Foram correndo de volta para Cap City para cobrir algum escândalo político novo. E ela não teria que correr o risco de ir para a varanda dos fundos, onde uma das meninas podia olhar pela janela e vê-la renovando o antigo vício. Ou para a garagem, onde elas poderiam sentir o cheiro de fumaça se fossem buscar mais LPs. Ela abriu a porta da frente e lá estava Ralph Anderson, com o punho erguido para bater. 11. O horror com que ela olhou para ele, como se o detetive fosse algum tipo de monstro, talvez um zumbi daquele programa de TV, acertou Ralph como um golpe no peito. Ele teve tempo de ver o cabelo desgrenhado, uma mancha de alguma coisa na gola do roupão, que era grande demais para ela, talvez fosse de Terry. O cigarro meio torto entre os dedos. E outra coisa. Marcy sempre foi uma mulher bonita, mas estava perdendo a beleza. Ralph acharia isso impossível. Marcy, não, você não deveria estar aqui. Precisa ir embora. A voz dela soou baixa, sem fôlego, como se alguém lhe tivesse dado um soco. Tenho que falar com você. Por favor, me deixe falar com você. Você matou meu marido. Não há mais nada a dizer. Ela começou a fechar a porta. Ralph a impediu com a mão. Eu não o matei. Mas sim, tive a minha responsabilidade naquilo. Pode me chamar de cúmplice se quiser. Eu não devia ter prendido Terry daquele jeito. Foi errado em 1000 aspectos diferentes. Tive meus motivos, mas não eram bons motivos. Tire a mão da porta. Tire agora ou mando prender você. Marcy, não me chame assim. Você não tem o direito de me chamar assim. Não depois do que fez. O único motivo para eu não estar gritando como louca é porque minhas filhas estão lá em cima, ouvindo os discos do pai morto. Por favor, ele pensou em dizer, não me faça implorar, mas aquilo era errado, porque não era suficiente. Estou implorando. Por favor, fale comigo. Ela levantou o cigarro e deu uma gargalhada terrível e inexpressiva. Agora que as pragas foram embora, achei que podia fumar um cigarro na porta da minha casa. E olha quem está aqui. A praga maior. A praga das pragas. Último aviso. Senhor Praga que matou meu marido. Sai da porra da minha porta. E se não foi ele? Os olhos dela se arregalaram. E a pressão da mão da mulher na porta diminuiu. Pelo menos por um momento. E se não? Jesus Cristo! Ele disse para você que não foi ele. Disse isso quando estava lá caído morrendo. O que mais você quer? Um telegrama entregue em mãos pelo anjo Gabriel? Se não foi ele, a pessoa que fez aquilo ainda está por aí e é responsável pela destruição da família Peterson, assim como da sua. Ela pensou nisso por um momento e disse: Oliver Peterson está morto porque você e o filho da puta do Samuels tiveram que armar aquele circo. E você o matou, não foi, detetive Anderson?
Atirou na cabeça dele. Pegou o seu homem. Desculpe, seu garoto. Ela bateu a porta na cara dele. Ralph levantou a mão mais uma vez para bater. Pensou melhor e deu meia volta. 12. Marcy ficou tremendo do outro lado da porta. Sentiu os joelhos fraquejarem e conseguiu chegar ao banco que ficava perto da porta para as pessoas se sentarem e tirarem as botas ou sapatos sujos de lama. No andar de cima, o Beatle assassinado cantava sobre todas as coisas que faria quando chegasse em casa. Marcy olhou para o cigarro entre os dedos, como se não soubesse como ele tinha parado ali. Depois o partiu em dois e enfiou os pedaços no bolso do roupão que estava usando. Era mesmo de Terry. Pelo menos Ralph me salvou de começar essa merda de novo, pensou. Talvez eu devesse escrever um bilhete agradecendo a ele. A cara de pau do homem de aparecer na porta dela depois de destruir a sua família até que tudo estivesse em ruínas. A cara de pau pura e cruel. Só que, se não foi ele, a pessoa que fez aquilo ainda está por aí. E como ela devia lidar com isso, quando não conseguia nem encontrar forças para entrar na internet e descobrir quanto tempo durava o primeiro estágio de luto? E por que devia se importar? Como aquilo era responsabilidade dela. A polícia pegou o homem errado e persistiu com teimosia, mesmo após verificar o álibi de Terry e de descobrir que era sólido como uma rocha. Eles que encontrassem o cara certo se tivessem coragem para tanto. O trabalho dela era sobreviver ao dia sem enlouquecer. E depois, em um futuro que era difícil de contemplar, descobriu o que vinha depois na vida. Ela devia continuar morando ali, quando metade da cidade acreditava que o homem que assassinou seu marido estava fazendo o trabalho de Deus. Devia condenar as filhas àquelas sociedades canibais conhecidas como Fundamental 2 e Ensino Médio, quando até mesmo usar os tênis errados podia fazer alguém ser ridicularizado e excluído. Mandar Anderson embora foi a coisa certa a fazer. Não posso recebê-lo na minha casa. Sim, ouvi sinceridade na voz dele, ou pelo menos acho que ouvi. Mas como eu poderia recebê-lo depois do que ele fez? Se não foi ele, a pessoa que fez aquilo. Cala a boca, sussurrou ela para si mesma. Cala a boca. Por favor, cala a boca. Ainda está por aí. E se a pessoa fizesse de novo? 13. A maior parte dos cidadãos de classe alta de Flint City achava que Howard Gold nascera rico, ou ao menos bem de vida. Apesar de não ter vergonha alguma da infância difícil, ele não se dava ao trabalho de corrigir as pessoas. Acontece que ele era filho de um arador itinerante, às vezes peão, e ocasional cowboy de rodeio, que viajava pelo sudoeste em um trailer Airstream com a esposa e os dois filhos, Howard e Edward. Howard conseguiu cursar a faculdade e ajudou Ed a fazer o mesmo. Ele cuidou dos pais na aposentadoria. Andrew Gold não tinha poupado um centavo e ainda sobrou muita coisa. Ele era membro do Rotary e do Rolling Hill Country Club. Levava clientes importantes para jantar nos melhores restaurantes de Flint City, eram 2, e apoiava umas 10 entidades beneficentes, inclusive os campos de atletismo do Parque Stelbarga. Podia pedir vinhos bons e mandar para os seus maiores clientes elaboradas caixas de presente Harry David no Natal. Porém, quando estava sozinho no escritório, como naquele começo de tarde de sexta, preferia comer como quando era garoto na estrada entre Ruth, Oklahoma e Hulley, Nevada. E depois de volta, ouvindo Clint Black no rádio e estudando ao lado da mãe quando não estava em alguma escola. Ele achava que sua vesícula poria fim às suas refeições solitárias banhadas de gordura em algum momento. Mas tinha chegado aos 60 e poucos anos sem que ela reclamasse hora nenhuma.
Então que Deus abençoasse a hereditariedade. Quando o telefone tocou, o homem estava no meio de um sanduíche de ovo frito com muita maionese e batatas fritas do jeito que ele gostava, fritas até formarem uma casca escura e cobertas de ketchup. Uma fatia de torta de maçã, com sorvete derretendo em cima, o aguardava sobre a mesa. Howard Gold. É Marcy Howe. Ralph Anderson esteve aqui hoje de manhã. O advogado franziu a testa. Ele foi até a sua casa? Ele não pode fazer isso. Anderson está de licença administrativa. Não vai voltar para a polícia ativa por um tempo. Isso se decidir voltar. Quer que eu ligue para o chefe Geller e encha o saco dele? Não. Bati a porta na cara dele. Que bom. A sensação não é boa. Ele falou uma coisa que não consigo tirar da cabeça. Howard, diga a verdade. Você acha que Terry matou aquele garoto? Jesus, não. Já disse. Tem provas de que foi ele. Nós dois sabemos. Mas tem muitas provas de que não foi também. Ele teria se livrado. Mas nada disso importa. Esse tipo de coisa não é estilo dele. Além do mais, houve a declaração de morte. As pessoas vão falar que foi porque ele não quis admitir na minha frente. Já devem estar dizendo isso. Querida, pensou ele, não tenho nem certeza de que ele sabia que você estava lá. Mas acho que ele estava dizendo a verdade. Eu também. E se estava, a pessoa que cometeu o crime ainda está livre. E se matou uma criança, mais cedo ou mais tarde vai matar outra. Então foi isso que Anderson pôs na sua cabeça, disse Howe. Ele afastou o que restava do sanduíche. Não queria mais comer. Não me surpreende. A culpa é um velho truque policial, mas ele errou ao usá-lo com você. Ralph precisa ser punido por isso. Uma reprimenda forte que afete a carreira dele, pelo menos. Você acabou de enterrar seu marido, pelo amor de Deus. Mas o que ele disse é verdade. Talvez, pensou Howe. Mas isso leva à pergunta. Por que ele falou isso para você? E tem outra coisa, disse ela. Se o verdadeiro assassino não for encontrado, as garotas e eu vamos ter que sair da cidade. Talvez eu conseguisse aguentar os sussurros e as fofocas se estivesse sozinha, mas não é justo pedir a elas que aguentem. O único lugar em que consigo pensar em ir é para a casa da minha irmã em Michigan. E isso não seria justo com Deborah e Sam. Eles têm 2 filhos e a casa é pequena. Teria que recomeçar tudo. Estou cansada demais para isso. Howie, eu me sinto quebrada. Eu entendo. O que quer que eu faça? Ligue para Anderson. Diga que aceito me encontrar com ele aqui em casa esta noite. E ele vai poder fazer as perguntas que quiser. Mas quero que você venha também. Você e aquele seu investigador. Se ele estiver livre e disposto a vir. Pode fazer isso? Claro, se é o que quer. E tenho certeza de que Alec vai aceitar. Mas preciso não avisar você exatamente, mas preveni-la. Tenho certeza de que Ralph se sente péssimo pelo que aconteceu. E imagino que tenha pedido desculpas. Ele disse que estava implorando. Era meio incrível, mas não de todo inesperado. Ele não é um homem ruim, falou Howie. É um homem que cometeu um erro terrível. Mas, Marcy, ele ainda tem interesse em provar que foi Terry que matou o garoto Peterson. Se conseguir fazer isso, a carreira dele se reerguerá. Se nunca for provado de forma conclusiva, a carreira dele ainda pode se reerguer. Contudo, se o verdadeiro assassino aparecer, é o fim de Ralph como membro da polícia desta cidade. O próximo trabalho dele vai ser de segurança em Cap City, recebendo metade do salário, e isso sem levar em conta os processos que pode ter que enfrentar. Eu entendo, mas ainda não terminei. Qualquer pergunta que ele tenha para você só pode ser sobre Terry. Talvez Anderson só esteja tateando no escuro, mas é possível que ache que tem alguma coisa que ligue Terry ao assassino de uma forma diferente. Ainda quer que eu marque um encontro?
Houve silêncio por um momento e Marcy disse: Jamie Mattingly é minha melhor amiga na Travessa Burn. Ela levou as garotas depois que Terry foi preso no campo. Mas agora não atende ao telefone quando ligo. E desfez amizade comigo no Facebook. A minha melhor amiga desfez a amizade comigo de forma oficial. Ela vai mudar de ideia. Só se o verdadeiro assassino for pego. Aí, ela vai voltar de joelhos. Talvez eu a perdoe por se sujeitar ao marido, porque foi isso que aconteceu, pode ter certeza. Ou talvez não. Mas essa é uma decisão que só posso tomar quando as coisas mudarem para melhor. Se mudarem. E essa é minha forma de dizer que pode marcar o encontro. Você vai estar aqui para me proteger. O Sr. Pelley também. Quero saber por que Anderson teve colhões de mostrar a cara na minha porta. 14. Às 4 horas daquela tarde, uma picape Dodge velha saiu sacudindo por uma pequena estrada a 25 quilômetros ao sul de Flint City, levantando poeira. Passou por um moinho abandonado com pás quebradas, por um rancho deserto com buracos onde antes ficavam as janelas, por um cemitério abandonado conhecido localmente como Cemitério Cowboy, por uma rocha com Trump Faça América Grande de Novo Trump pintado na lateral com letras meio apagadas. Atrás do volante estava um garoto de 17 anos chamado Doug Elfman. Ele ficava olhando o celular enquanto dirigia. Quando chegou à rodovia 79, encontrou um sinal fraco e achou que seria suficiente. Parou em um cruzamento, desceu do carro e olhou para trás. Nada. Claro que não havia nada. Mas ainda assim, ficou aliviado. Ligou para o pai. Clark Elfman atendeu no segundo toque. As latas estavam naquele celeiro? Estavam, disse Doug. Peguei 24, mas vão ter que ser lavadas. Ainda estão com cheiro de leite azedo. E as rédeas? Não sobrou nenhuma, pai. Bom, não é a melhor notícia da semana, mas era o que eu esperava. Por que ligou, filho? E onde está? Parece que está ligando do lado escuro da lua. Estou na 79. Escuta, pai. Alguém andou dormindo por lá. Como assim? Está falando de vagabundos ou hippies? Não, não tem bagunça. Não tem latas de cerveja, nem lixo, nem garrafas de bebida. E não tem sinal de ninguém ter cagado por ali. A não ser que tenha andado uns 400 metros até a vegetação mais próxima. Também não tem sinal de fogueira. Graças a Deus, disse Elfman. O tempo continua seco. O que você encontrou? Não que eu ache que importa. Não sobrou nada para roubar naquelas construções velhas meio desmoronadas que não valem um centavo. Doug ficava olhando para trás. A estrada parecia vazia, sim, mas ele queria que a poeira baixasse mais rápido. Encontrei uma calça jeans que parecia nova e uma cueca que parecia nova e tênis caros, daqueles com gel dentro, que também pareciam novos. Só que todos estavam manchados com alguma coisa, assim como o feno onde tudo isso estava. Sangue? Não, não era sangue. Deixou o feno preto, o que quer que seja. Óleo? Graxa? Alguma coisa assim? Não, a coisa não era preta. Só o feno que ficou preto. Não sei o que era. Porém, ele sabia que aquelas manchas rígidas na calça jeans e na cueca apareciam. Doug se masturbava 3 ou 4 vezes por dia, desde que tinha feito 14 anos, e usava uma toalha velha para gozar. Depois, quando seus pais saíam, lavava a toalha na torneira do quintal. Mas às vezes ele esquecia, e a parte suja da toalha ficava bem dura. Só que tinha muito daquela coisa, muito. E quem gozaria em um par novinho de Ed Powers? Tênis de primeira que custavam no mínimo uns $140, mesmo no Hollywood. Em outras circunstâncias, Doug podia ter pensado em pegar os tênis para si, mas não com tanta porra neles, e não com a outra coisa em que ele reparou. Bom, deixe pra lá e volte para casa, disse Elfman.
Você pegou as latas, pelo menos. Não, pai. Você precisa mandar a polícia lá. Tinha um cinto na calça jeans, com uma fivela de prata cintilante com o formato de uma cabeça de cavalo. Isso não quer dizer nada para mim, filho, mas acho que significa algo para você. Na televisão, disseram que Terry Maitland estava usando uma fivela assim quando foi visto na estação de trem de Dubrow, depois que ele matou o garotinho. Disseram isso? Disseram, pai. Puta merda. Espere no cruzamento até eu ligar de volta. Mas acho que a polícia vai querer ir aí. Também estou indo. Diz para a polícia que encontrou eles na loja do Beadle. Do Beadle, Doug. São 8 quilômetros daí na direção de Flint. Eu sei, mas não quero ficar aqui. A poeira tinha baixado agora e não havia nada a ser visto, mas o garoto ainda não se sentia bem. Nenhum carro passou pela estrada desde que começou a falar com o pai, e ele queria estar onde tivesse gente. O que aconteceu, filho? Quando eu estava no celeiro onde encontrei as roupas, eu já tinha pegado as latas e estava procurando as rédeas que você disse que podiam estar lá. Comecei a ter uma sensação ruim, como se alguém estivesse me observando. Você só ficou assustado. O homem que matou aquele garoto está morto. Eu sei, mas diz para a polícia que encontro com eles no Beadle e levo eles até lá. Mas não vou ficar aqui sozinho. Ele desligou antes que o pai pudesse discutir. 15. O encontro com Marcy foi marcado para as 8 horas daquela noite, na casa dos Maitland. Ralph recebeu a ligação de Howie Gold, que disse que Alec Pelley também estaria lá. O detetive perguntou se poderia levar um Sablo, caso ele estivesse disponível. De jeito nenhum, respondeu Howie. Se levar o tenente Sablo, ou qualquer outra pessoa, mesmo a sua linda esposa, o encontro está cancelado. Ralph concordou. Não havia mais nada que pudesse fazer. Ele remexeu no porão por um tempo, mudando as caixas de um lado para o outro e depois levando de volta para onde estavam. Depois, comeu pouco no jantar. Com 2 horas ainda à frente, ele se levantou da mesa. Vou ao hospital visitar Fred Peterson. Por quê? Sinto que devo fazer isso. Posso acompanhá-lo se quiser. Ralph balançou a cabeça. Vou direto para a Travessa Burnham depois. Você está se exaurindo. Minha avó diria que está trabalhando feito um mouro. Estou bem. Ela deu um sorriso que dizia que sabia muito bem que não. Depois ficou na ponta dos pés e deu um beijo nele. Me liga. Aconteça o que acontecer, me liga. Ele sorriu. De jeito nenhum. Vou voltar e contar pessoalmente. 16. Quando entrava no saguão do hospital, Ralph encontrou o detetive desaparecido do departamento saindo. Jack Hoskins era um homem franzino, prematuramente grisalho, com bolsas embaixo dos olhos e o nariz cheio de vasinhos vermelhos de quem bebe. Ele ainda usava sua roupa de pesca, camisa e calça caque, ambas com muito bolsos, mas o distintivo estava preso no cinto. O que está fazendo aqui, Jack? Achei que estivesse de férias. Fui chamado 3 dias antes do fim, disse ele. Cheguei na cidade não tem nem 1 hora. Minha rede, minhas galochas, minhas varas e minha caixa de pesca ainda estão na picape. O chefe achou que gostaria de ter ao menos um detetive ativo trabalhando na cidade. Betsy Rings está lá em cima tendo o bebê. O trabalho de parto começou no final da tarde. Falei com o marido de Betsy, que disse que ela ainda tem muito pela frente, como se ele fizesse ideia. Quanto a você, ele parou para dar efeito. Você está metido em uma confusão das grandes, Ralph. Jack Hoskins não fez esforço nenhum para esconder sua satisfação. 1 ano antes, Ralph e Betsy Riggs tiveram que preencher formulários de avaliação de rotina sobre ele, quando o homem se tornou candidato a um aumento de salário.
Betsy, a detetive com menos tempo de casa, disse todas as coisas certas. Ralph entregou seu relatório para o chefe Geller com 2 palavras escritas no espaço oferecido. Sem opinião. Não impediu Hoskins de receber o aumento, mas era uma opinião mesmo assim. Hoskins não devia ver as folhas de avaliação e talvez não tivesse visto, mas alguém disse para ele o que havia no formulário de Ralph. Você foi ver Fred Peterson? Na verdade, fui. Jack repuxou o lábio inferior e soprou o pouco cabelo que tinha da testa. Tem muitos monitores no quarto dele e linhas baixas em todos. Acho que ele não vai sobreviver. Bom, seja bem-vindo de volta. Que se foda, Ralph. Eu tinha mais 3 dias, com roubá-los aos montes. E não vou nem ter a oportunidade de trocar de camisa, que está fedendo a entranha de peixe. Recebi ligações tanto de Geller quanto do xerife Doolin. Tenho que ir até aquele buraco inútil, conhecido como município de Kenny. Pelo que soube, seu amigo Sablo já está lá. Acho que só chego em casa às 10 ou 11 da noite. Ralph poderia ter dito: não é culpa minha. Mas quem mais aquele servidor inútil culparia? Betsy, por ficar grávida em novembro? O que houve em Kenny? Uma calça jeans, uma cueca e um par de tênis. Um garoto encontrou em um abrigo ou celeiro enquanto roubava latas de leite para o pai. E um cinto com fivela de cabeça de cavalo. Claro que o laboratório criminal móvel já deve estar lá. Vou ser tão útil quanto tetas em um touro. Mas o chefe vai ter digitais na fivela, interrompeu Ralph. E pode haver marcas de pneu da van, ou do Subaru, ou dos dois. Não tente ensinar o padre a rezar missa, respondeu Jack. Eu já carregava distintivo de detetive quando você usava uniforme. O subtexto que Ralph leu foi: e ainda vou estar carregando quando estiver trabalhando como segurança de shopping em Saltgate. Ele foi embora. Ralph ficou feliz de vê-lo longe. Só queria poder ir ele mesmo até lá. Àquela altura, provas novas podiam ser preciosas. O lado bom era que Sablo já estava no local e supervisionaria a unidade pericial. Eles terminariam a maior parte do trabalho antes de Jack chegar e talvez fazer alguma besteira, como tinha feito em 2 ocasiões anteriores, como Ralph sabia. Ele foi até a sala de espera da maternidade primeiro, mas todas as cadeiras estavam vazias. Então talvez o parto estivesse indo mais rápido do que Billy Riggins, um novato nervoso no assunto, tinha imaginado. Ralph abordou uma enfermeira e pediu que dissesse a Betsy que ele desejava felicidades. Farei isso assim que puder, disse a enfermeira. Mas agora ela está bem ocupada. O garotinho está com pressa para sair. Ralph teve uma breve imagem do corpo ensanguentado e violado de Frank Peterson e pensou: se o garotinho soubesse como este mundo é, estaria lutando para ficar lá dentro. Ele pegou o elevador e desceu 2 andares até a UTI. O membro remanescente da família Peterson estava no quarto 304. O pescoço dele estava com curativos pesados e com um colar cervical. Um respirador zumbia. O pequeno dispositivo de acordeão lá dentro subindo e descendo. As linhas nos monitores em volta da cama estavam, como Jack Hoskins dissera, bem baixas. Não havia flores. Ralph achava que não eram permitidas em quartos da UTI. Mas alguns balões foram amarrados no pé da cama e flutuavam até perto do teto. Tinham mensagens alegres para as quais o detetive não queria olhar. Ele ouviu o zumbido da máquina que respirava por Fred. Olhou para as linhas baixas e pensou em Jack dizendo: acho que ele não vai sobreviver. Quando se sentou ao lado da cama, uma lembrança dos dias de ensino médio voltou a ele. Quando o que é agora chamado de estudos ambientais era simplesmente ciência da terra.
Estavam estudando poluição e o Sr. Gree pegou uma garrafa de água mineral Poland e virou em um copo. Ele chamou um dos alunos, Misty Trenton, a que usava saias deliciosamente curtas, para a frente da sala e pediu que ela tomasse um gole. A garota fez isso. O Sr. Gree então pegou um conta-gotas e mergulhou em um pote de tinta Carters. Espremeu o conta-gotas no copo. Os alunos olharam, fascinados, a gota descer, deixando um tentáculo azul para trás. O Sr. Gree balançou o copo com delicadeza de um lado para o outro, e em pouco tempo a água toda estava tingida de um azul fraco. — Você beberia agora? Perguntou o Sr. Gree para Misty. Ela balançou a cabeça de forma tão enfática que uma das fivelas de cabelo dela se soltou, e todo mundo, inclusive Ralph, riu. Ele não estava rindo agora. Menos de 2 semanas atrás, a família Peterson estava perfeitamente bem. Mas então chegou a gota de tinta poluente. Pode-se dizer que foi a corrente da bicicleta de Frank Peterson, que ele teria chegado em casa ileso se não tivesse quebrado. Mas ele também teria chegado em casa ileso, só empurrando a bicicleta e não montado nela, se Terry Maitland não estivesse esperando no estacionamento do mercado. Terry era a gota de tinta, não a corrente da bicicleta. Foi ele quem poluiu e destruiu a família Peterson. Terry, ou quem quer que estivesse exibindo o rosto de Terry. Se você tirar as metáforas, o que sobra? Dissera Jane, o inexplicável. Mas isso é impossível. O sobrenatural pode existir em livros e filmes, não no mundo real. Não, não no mundo real, em que incompetentes bêbados como Jack Hoskins recebiam aumentos de salário. Tudo o que Ralph vivenciou nos seus quase 50 anos de vida negava a ideia. Negava até que havia a possibilidade de uma coisa assim. Porém, enquanto estava sentado olhando para Fred, ou o que sobrara dele, Ralph precisava admitir que havia algo de demoníaco na forma como a morte do garoto se espalhou, levando não só 1 ou 2 membros da família, mas todos. E o dano não parou nos Peterson. Ninguém duvidaria de que Márcia e as filhas dela carregariam cicatrizes pelo resto da vida, talvez até deficiências permanentes. O detetive podia dizer a si mesmo que danos colaterais similares acompanhavam todas as atrocidades. Ele já não tinha visto isso vezes sem fim. Sim, tinha. Mas, de alguma forma, esse parecia pessoal. Quase como se aquelas pessoas tivessem sido escolhidas como alvo. E quanto ao próprio Ralph, ele não era parte dos danos colaterais? E Jane? Até Derek, que voltaria para a casa do acampamento e descobriria que muitas coisas que ele via como certas, como o trabalho do pai, por exemplo, agora estavam em risco. O respirador zumbiu. O peito de Fred Peterson subiu e desceu. De vez em quando, ele fazia um ruído rouco que, de uma maneira um tanto bizarra, parecia uma risadinha. Como se tudo fosse uma piada cósmica, mas era preciso estar em coma para entender. Ralph não conseguiu mais suportar. Saiu do quarto e, quando chegou ao elevador, já estava quase correndo. 17. Quando chegou do lado de fora, ele se sentou em um banco na sombra e ligou para a delegacia. Sandy McGill atendeu. E quando Ralph perguntou se ela sabia de alguma coisa sobre o município de Canning, houve uma pausa. Quando enfim falou, a mulher parecia constrangida. Não posso conversar sobre isso com você, Ralph. O chefe Geller deixou instruções específicas. Desculpe. Tudo bem, respondeu ele, se levantando. Sua sombra estava comprida, a sombra de um enforcado. E claro que isso fez pensar em Fred Peterson de novo. Ordens são ordens. Obrigada por entender. Jack Hoskins voltou e está indo para lá.
Sem problema. Ele desligou e saiu andando na direção do estacionamento de curto período, dizendo a si mesmo que não importava, Yoon o manteria informado. Provavelmente. Destrancou o carro, entrou e ligou o ar-condicionado. 19h15. Tarde demais para ir para casa, cedo demais para ir ver a família Maitland, o que deixava como única opção rodar pela cidade sem destino como um adolescente, pensando sobre Terry ter chamado Esbelta Ray Walter de senhora, sobre Terry ter pedido instruções de como chegar ao atendimento emergencial mais próximo, sendo que morou naquela cidade a vida toda. Sobre Terry ter dividido o quarto com Billy Quaid e o quanto isso era conveniente. Sobre Terry ter ficado de pé para fazer a pergunta ao Sr. Colben, o que era ainda mais conveniente. Pensar na gota de tinta no copo d'água, deixando-a azul clara, em pegadas que acabavam do nada, em larvas se contorcendo dentro de um melão que parecia bom por fora. Pensar que, se uma pessoa começasse a considerar possibilidades sobrenaturais, ela não conseguiria mais pensar em si mesma como uma pessoa completamente sã, e refletir sobre a sanidade talvez não fosse uma coisa boa. Era como pensar nos batimentos cardíacos. Se isso fosse necessário, talvez você já estivesse com problemas. Ele ligou o rádio e procurou uma música barulhenta. Acabou encontrando The Animals cantando Bum Bum. Ele rodou, esperando chegar a hora de ir para a casa dos Maitland na Travessa Burn. Finalmente chegou. 18. Foi Alec Pelley que atendeu quando ele bateu na porta e o levou pela sala até a cozinha. No andar de cima, ele ouviu The Animals de novo. Dessa vez, foi o maior sucesso deles. Isso arruinou a vida de muitos garotos pobres, cantou Eric Burdon. E, meu Deus, eu sei que sou um deles. Convergência, pensou ele. A palavra de Jane. Mas e Howie Gold estavam sentados à mesa da cozinha, tomando café. Também havia uma xícara onde Alec estivera sentado, mas ninguém ofereceu café para Ralph. Vim para o campo dos meus inimigos, pensou e se sentou. Obrigado por me receberem. Marcy não respondeu, só pegou a xícara com a mão não muito firme. Isso é doloroso para minha cliente, disse Howie. Então vamos ser breves. Você disse para Marcy que queria falar com ela. Tinha que, interrompeu ela. Tinha que falar comigo, foi o que ele disse. Certo. Sobre o que você precisava falar com ela, detetive Anderson? Se for para pedir desculpas, fique à vontade. Mas entenda que preservamos as nossas opções legais. Apesar de tudo, Ralph não estava pronto para pedir desculpas. Nenhum dos três tinha visto galho ensanguentado saindo do traseiro de Frank Peterson, mas Ralph sim. Novas informações surgiram. Pode não ser corroborante, mas é sugestivo de alguma coisa, embora eu não saiba exatamente o que. Minha esposa chamou de convergência. Pode ser um pouco mais específico? Pediu Howie. Acontece que a van usada para sequestrar o garoto Peterson foi roubada por um menino apenas um pouco mais velho do que o próprio Frank. O nome dele é Merlin Cassidy. Estava fugindo do padrasto abusivo. Ao longo da fuga entre Nova York e o sul do Texas, onde enfim foi preso, ele roubou diversos veículos. Largou a van em Dayton, Ohio, em abril. Marcy, senhora Maitland, você e sua família estavam em Dayton em abril. Marcy tinha começado a levantar a xícara para tomar outro gole, mas agora colocou na mesa com um estrondo. Ah, não! Você não vai jogar isso nas costas de Terry. Nós fomos e voltamos de avião. E exceto quando ele foi visitar o pai, ficamos juntos o tempo todo. Fim da história. E acho que já está na hora de você ir. Espera aí, disse Ralph. Nós sabíamos que a viagem tinha sido em família e que vocês foram de avião.
quase desde a época em que Terry se tornou um suspeito. É só que você não vê como é estranho? A van está lá quando a sua família está lá. Depois aparece aqui. Terry me disse que nunca a viu e muito menos a roubou. Quero acreditar nisso. Temos as digitais dele pelo veículo todo. Mas mesmo assim, quero acreditar. E quase consigo. Duvido, disse Howie. Pare de tentar puxar o nosso saco. Vocês acreditariam em mim, talvez até confiassem um pouco, se eu dissesse que agora temos provas físicas de que Terry estava em Cap City, as digitais dele em um livro da banca de jornal do hotel, e um testemunho de que foi ele que deixou aquelas digitais mais ou menos na mesma hora que o garoto Peterson foi sequestrado? Você está de brincadeira? Perguntou Alec Pelley. Ele pareceu quase chocado. Não. Mesmo com um caso tão morto quanto o próprio Terry, Bill Samuels ficaria furioso se soubesse que Ralph contou para Marcy, o advogado dela, sobre uma história ilustrada do condado de Flint, do condado de Drury e do município de Kenny. Mas ele estava determinado a não deixar a reunião terminar sem conseguir algumas respostas. Alec assobiou. Puta merda. Então você sabe que ele estava lá, gritou Marcy. Pontos vermelhos tinham surgido nas bochechas dela. Você tem que saber. Mas Ralph não queria falar disso. Já tinha passado tempo demais naquela questão. Terry mencionou a viagem a Dayton na última vez em que falei com ele. Disse que queria visitar o pai, mas o queria saiu com uma careta engraçada. E quando perguntei se o pai dele vivia lá, ele respondeu: se é que se pode chamar aquilo de viver. Por quê? Porque Peter Maitland está sofrendo de mal de Alzheimer avançado, disse Marcy. Ele está no Heisman Memory Unit. É parte do complexo do Kindred Hospital. Ah, então era difícil para Terry vê-lo, imagino. Muito difícil, concordou Marcy. Ela estava relaxando um pouco. Ralph ficou feliz de descobrir que não tinha perdido todas as suas habilidades. Mas isso não era como estar com um suspeito na sala de interrogatório. Tanto Howie quanto Alec Pelley estavam em estado de alerta, prontos para fazer com que Marcy parasse, caso sentissem o pé dela se aproximando de uma mina escondida. Mas não apenas porque Peter não reconhecia mais Terry. O relacionamento deles já era ruim havia muito tempo. Por quê? Isso é relevante, detetive? Perguntou Howie. Não sei. Talvez não. Mas como não estamos em um tribunal, advogado, que tal deixar que ela responda a porcaria da pergunta? Howie olhou para Marcy e deu de ombros. Você que sabe. Terry era o único filho de Peter e Melinda, disse Marcy. Ele cresceu aqui em Flint City, como você bem sabe, e morou aqui a vida toda, exceto pelos 4 anos na Osso. E foi lá que você o conheceu? Perguntou Ralph. Isso mesmo. Peter Maitland trabalhou para a Sherry Petroleum Company na época em que esta área ainda produzia um bom volume de petróleo. Ele se apaixonou pela secretária e se divorciou da esposa. Houve muito rancor e Terry ficou do lado da mãe. Terry, ele era muito leal, mesmo quando pequeno. Viu o pai como um traidor, coisa que ele era mesmo. E todas as justificativas de Peter só pioravam as coisas. Para resumir, Peter se casou com a secretária. O nome dela era Dolores e pediu transferência para a sede da empresa. Que era em Dayton? Correto. Peter não tentou guarda compartilhada nem nada. Ele entendeu que o filho tinha feito a escolha dele. Mas Melinda insistia para que Terry fosse vê-lo de tempos em tempos, alegando que um garoto precisava conhecer o pai. Terry ia, mas só para agradar a mãe. Ele nunca parou de ver o pai como um rato que fugiu. Isso bate com o Terry que conheci, comentou Howie. Melinda morreu em 2006, ataque cardíaco. A segunda esposa de Peter morreu 2 anos depois de câncer no pulmão. Terry continuou indo para Dayton 1 ou 2 vezes por ano, para honrar o pedido da mãe,
e se mantém em termos civilizados com o pai. Penso que pelo mesmo motivo. Em 2011, acho, Peter começou a ficar esquecido. Sapatos no chuveiro em vez de embaixo da cama, chaves do carro na geladeira, coisas assim. Como Terry era o único parente próximo vivo, foi ele que o internou no Heisman Memory Unit. Isso aconteceu em 2014. Lugares assim são caros, disse Alec. Quem paga? O plano de saúde. Peter Maitland tinha um plano de saúde excelente. Dolores insistia. Peter fumou muito a vida toda e ela achava que herdaria uma grana quando ele se fosse. Mas ela acabou indo primeiro. Deve ter sido de tanto fumo passivo. Você fala como se Peter Maitland estivesse morto, disse Ralph. É esse o caso? Não, ainda está vivo. E em um eco deliberado do marido. Se é que se pode chamar aquilo de viver. Ele até parou de fumar. Não é permitido no HMU. Quanto tempo vocês ficaram em Dayton? 5 dias. Terry visitou o pai 3 vezes enquanto estávamos lá. Você e as garotas não foram com ele? Não. Terry não queria, e nem eu. Peter não tinha condição de ser um avô para Sarah e Grace. E Grace não entenderia. O que fizeram quando ele estava visitando o pai? Marcy sorriu. Você fala como se Terry tivesse passado períodos enormes com o pai, mas não foi o caso. As visitas eram curtas, não mais de 1 ou 2 horas. Na maior parte do tempo, nós 4 ficamos juntos. Quando Terry estava no Heisman, ficávamos no hotel e as garotas iam para a piscina coberta. Um dia, nós 3 fomos ao Art Institute e certa tarde levei as garotas a uma matinê da Disney. Havia um complexo de cinemas perto do hotel. Vimos mais 2 ou 3 filmes, mas isso com Terry. Fomos ao Museu da Força Aérea juntos e ao Bunshoft, que é um museu de ciências. As garotas adoraram. Foram férias normais em família, detetive Anderson, com Terry tirando algumas horas para cumprir seu dever de filho. E talvez roubar uma van, pensou Ralph. Era possível. Merlin Cassidy e a família Maitland com certeza poderiam estar em Dayton na mesma época, mas parecia absurdo. Mesmo que isso tivesse acontecido, havia questão de como Terry levou a van para Flint City e por que ele se daria ao trabalho. Havia veículos suficientes para serem roubados na área metropolitana da cidade. O Subaru de Barbara Newen era prova disso. Devem ter comido fora algumas vezes, não? Perguntou Ralph. Howie se inclinou para a frente ao ouvir isso, mas não disse nada. Pedimos serviço de quarto várias vezes. Sarah e Grace adoravam. Mas sim, comemos fora. Supondo que o restaurante do hotel conte como fora. Por acaso comer em um lugar chamado Tommy Tuppence? Não. Eu me lembraria de um restaurante com um nome assim. Nós comemos no IHOP uma noite, e acho que 2 vezes no Cracker Barrel. Por quê? Nenhum motivo, disse Ralph. Howie abriu um sorriso que dizia que ele sabia que não era bem assim, mas se encostou na cadeira. Alec estava sentado com os braços cruzados sobre o peito, o rosto sem expressão. É tudo o que queria saber? Perguntou Marcy, porque já estou cansada disso. E estou cansada de você. Aconteceu alguma coisa fora do comum enquanto estavam em Dayton? Qualquer coisa. Uma das suas filhas se perdeu por um tempo. Terry disse que tinha encontrado um velho amigo. Você encontrou um velho amigo? Talvez uma entrega de pacote. Um disco voador? Perguntou Howie. Que tal um homem de sobretudo com uma mensagem codificada? Ou as Rockets dançando no estacionamento? Não está ajudando, advogado. Acredite ou não, estou tentando ser parte da solução aqui. Não houve nada. Marcy se levantou e começou a recolher as xícaras de café. Terry visitou o pai. Tivemos boas férias. Voltamos de avião para casa. Nós não comemos num Tommy sei lá o quê, nem roubamos uma van. Agora,
Eu gostaria que você... Papai se cortou. Todos se voltaram para a porta. Sarah Maitland estava parada lá, com o rosto pálido e abatido, e magra demais na calça jeans e camiseta do Rangers. Sarah, o que está fazendo aqui embaixo? Marcy largou as xícaras na bancada e foi até a garota. Mandei você e sua irmã ficarem lá em cima até terminarmos a nossa conversa. Grace já foi dormir, disse Sarah. Acordou ontem à noite com mais pesadelos idiotas com um homem com canudos nos olhos. Espero que ela não tenha nenhum hoje. Se acordar, você devia dar uma dose de Benadryl para ela. Tenho certeza que ela vai dormir a noite toda. Agora suba. Sarah, no entanto, se manteve firme. Ela estava olhando para Ralph, não com o desprezo e a desconfiança da mãe, mas com uma espécie de curiosidade concentrada que deixou o homem desconfortável. Ele sustentou o olhar dela, mas foi difícil. Minha mãe diz que você fez o meu pai morrer, disse Sarah. É verdade? Não. E enfim veio o pedido de desculpas. E para a surpresa dele, quase sem esforço. Mas tive minha responsabilidade, e por isso lamento muito. Cometi um erro que vou carregar comigo pelo resto da vida. Acho que isso é bom, disse Sarah. Acho que você merece isso. E para a mãe, vou subir agora, mas se Grace começar a gritar no meio da noite, vou dormir no quarto dela. Antes de ir, Sarah, pode me contar sobre o corte? Perguntou Ralph. Aconteceu quando ele foi visitar o pai dele, respondeu Sarah. Uma enfermeira fez curativo logo em seguida. Ela colocou aquele betadine em um band-aid. Ficou tudo bem. Ele disse que não doeu. Para cima, agora, disse Marcy. Tudo bem. Eles a viram subir a escada com os pés descalços. Quando chegou lá, ela se virou. O restaurante Tommy Tempest ficava na mesma rua do nosso hotel. Quando fomos ao Museu de Arte no carro alugado, vi o letreiro. 19. Me conte sobre esse corte, pediu Ralph. Marcy pôs as mãos nos quadris. Por quê? Para você poder inventar algum tipo de importância para isso? Não foi nada. Ele está perguntando porque é a única coisa que tem, disse Alec. Mas também estou interessado. Se você estiver cansada demais, falou Howie. Não, tudo bem. Não foi nada. Só um arranhão, na verdade. Aconteceu na segunda vez que ele visitou o pai? Ela baixou a cabeça com a testa franzida. Não, na última, porque pegamos o avião de volta na manhã seguinte. Quando Terry saiu do quarto de hospital, esbarrou em um funcionário. Disse que nenhum dos dois estava olhando para onde ia. Teria sido só um esbarrão e um pedido de desculpas. Mas o zelador tinha acabado de passar o esfregão no chão e ainda estava molhado. O funcionário escorregou e se segurou no braço de Terry, mas caiu mesmo assim. Terry o ajudou a se levantar, perguntou se estava bem e o homem disse que sim. Terry estava na metade do corredor quando viu que seu pulso estava sangrando. Uma das unhas do funcionário deve ter arranhado quando ele se segurou em Terry, tentando se manter em pé. Uma enfermeira desinfetou o ferimento e colocou um band-aid, como Sarah disse. Essa é a história toda. Resolve o caso para você? Não, falou Ralph. Mas não era como a alça amarela do sutiã. Era uma ligação, uma convergência, como teria dito Jane, que ele achava que conseguia entender. Mas precisaria da ajuda de um sablo. Ele se levantou. Obrigado pelo seu tempo, Marcy. A mulher abriu um sorriso frio. É senhora Maitland para você. Entendido. E Howard, obrigado por organizar esse encontro. Ele esticou a mão para o advogado. Por um momento, ficou no ar, mas no final, Howie a apertou. Eu acompanho você até a porta, disse Alec. Acho que sei o caminho. Tenho certeza que sim, mas como o recebi, faço questão.
Eles atravessaram a sala e o curto hall. Alec abriu a porta. Ralph saiu e ficou surpreso quando Alec foi atrás dele. Por que a pergunta sobre o corte? Ralph olhou para ele. Não sei do que está falando. Acho que sabe sim. Seu rosto mudou. Um pouco de acidez no estômago. Tenho tendência a sofrer disso, e foi uma reunião difícil. Embora não tão difícil quanto o jeito como a garota olhou para mim. Me senti pequeno como um inseto. Alec fechou a porta. Ralph desceu 2 degraus da escada, mas por causa da altura, os 2 homens estavam quase do mesmo tamanho. Vou contar uma coisa, falou Alec. Tudo bem. Ralph se preparou. Aquela prisão foi uma merda. Uma merda homérica. Tenho certeza de que sabe disso agora. Acho que não preciso de mais repreensão hoje. Ralph começou a dar meia volta. Ainda não acabei. Ralph se virou de novo, a cabeça baixa, os pés meio separados. Era a postura de luta. Não tenho filhos. Mary não podia ter. Mas se tivesse um filho da idade do seu garoto, e se tivesse provas sólidas de que um pervertido sexual homicida era importante para ele, alguém que ele admirava, eu talvez teria feito a mesma coisa que você. Ou até pior. O que estou dizendo é que entendo porque você perdeu a perspectiva. Certo, disse Ralph. Não melhora as coisas, mas obrigado. Se mudar de ideia sobre me contar porque a história do corte é importante, me ligue. Pode ser que a gente esteja do mesmo lado. Boa noite, Alec. Boa noite, detetive. Fique bem. 20. Ele estava contando para Jane como as coisas se saíram quando seu celular tocou. Era Yun. A gente pode conversar amanhã, Ralph? Tinha uma coisa estranha naquele celeiro, onde o garoto encontrou as roupas que Maitland usou na estação de trem. Mais de uma coisa, na verdade. Me fala agora. Não, estou indo para casa. Estou cansado e preciso pensar sobre isso. Tudo bem, amanhã. Onde? Um lugar tranquilo e escondido. Não posso ser visto conversando com você. Você está de licença administrativa e eu estou fora do caso. Na verdade, não há caso. Não com Maitland morto. O que vai acontecer com as roupas? Vão para Cap City, para o exame da perícia. Depois disso, serão entregues ao departamento do xerife de Flint City. Você está brincando? Deviam ficar com o resto das provas de Maitland. Além do mais, de que Dolan não consegue assoar o próprio nariz sem um manual de instrução. Pode ser verdade, mas o município de Kenny é do condado, não uma cidade, o que o torna a jurisdição do xerife. Soube que o chefe Gelly ia mandar um detetive, mas apenas como cortesia. Hoskins. O nome era esse. Ele não chegou ainda. E quando chegar, todo mundo já vai ter ido embora. Talvez tenha se perdido. É mais provável que tenha parado em algum lugar para tomar umas, pensou Ralph. As roupas vão acabar indo parar em uma caixa de provas no departamento do xerife. E ainda vão instalar quando o século 22 chegar. Ninguém se importa. O sentimento é de que foi Maitland. Ele está morto. Bola para frente, disse Yun. Não estou pronto para fazer isso, disse Ralph, e sorriu quando Jane, sentada no sofá, fechou as mãos e mostrou os 2 polegares para cima. Você está? Estaria falando com você se me sentisse de outra forma? Onde vamos nos encontrar amanhã? Tem um café perto da estação de trem em Dubrow. O Maley's Irish Spoon é o nome. Consegue encontrar? Sem dúvida. 10 horas? Está ótimo. Se eu tiver algum compromisso, ligo para remarcarmos. Você está com os depoimentos das testemunhas, não está? No meu laptop. Não deixe de levar. Todas as minhas coisas estão na delegacia e não posso ir lá. Tenho muito para contar. Eu também, disse Yun. A gente ainda pode resolver isso, Ralph. Mas não sei se gostaremos do que vamos descobrir. É uma floresta bem profunda.
Na verdade, pensou Ralph enquanto desligava, é um melão. E a porcaria está cheia de larvas. 21. Jack Hoskins parou no Gentleman Please a caminho da propriedade Elfman. Ele pediu uma vodka com tônica, que achava que merecia depois de ser chamado mais cedo das férias. Tomou de uma vez e pediu outra, que foi bebendo aos poucos. Havia duas strippers no palco, as duas ainda vestidas, o que no Gentleman significava que estavam de sutiã e calcinha, mas se esfregando uma na outra de um jeito preguiçoso, que provocou uma ereção moderada em Jack. Quando tirou a carteira para pagar, o barman balançou a mão. Por conta da casa. Obrigado. Ele deixou uma gorjeta no bar e foi embora, se sentindo um pouco mais bem-humorado. Quando entrou no carro, pegou um pacote de pastilhas de menta no porta-luvas e mastigou algumas. As pessoas diziam que vodka não tem cheiro, mas isso era besteira. A estrada estava cheia de fita de isolamento da polícia, do condado, não da cidade. Hoskins saiu, levantou uma das estacas em que a fita estava amarrada, passou de carro e a recolocou no lugar. Que saco, pensou, e o aporrinhamento só aumentou quando ele chegou a um monte de construções em ruínas, um celeiro e 3 barracões, e descobriu que não havia mais ninguém lá. Tentou ligar para a delegacia e compartilhar a frustração com alguém, mesmo que fosse só Sandy McGill, que ele via como um imbecil arrogante de primeira. Só obteve estática no rádio, e claro que o celular não tinha serviço ali naquele cu de mundo. Pegou a lanterna de cabo comprido e saiu, mais para esticar as pernas do que por outro motivo. Não havia nada a ser feito ali. Era a tarefa de um tolo, e o tolo era ele. Um vento forte soprava, um bafo quente que seria o melhor amigo de um incêndio na floresta. Havia um bosque de chopos em volta de uma bomba de água velha. As folhas dançavam e se agitavam, as sombras se espalhando pelo chão no luar. Havia mais fita amarela na entrada do celeiro onde as roupas foram encontradas. Em sacos e a caminho de Cap City a essa altura, sem dúvida. Mas ainda era sinistro pensar que Maitland tinha ido ali em algum momento depois de matar o garoto. De certa forma, pensou Jack, estou refazendo o caminho dele. Passei pelo ancorador onde ele tirou as roupas ensanguentadas. Depois para o Gentleman Please. Ele foi do bar de strip para Dubrow, mas deve ter dado a volta e vindo para cá. A porta aberta do celeiro era como uma boca escancarada. Hoskins não queria chegar perto, não ali no meio do nada e sozinho. Maitland estava morto e fantasmas não existiam, mas ele não queria chegar perto mesmo assim. Dessa forma, ele se obrigou a fazer exatamente isso. Um passo após o outro, até conseguir apontar a lanterna para dentro. Tinha alguém de pé nos fundos do celeiro. Jack soltou um grito. Esticou a mão para pegar a arma e percebeu que não estava com ela. A Glock estava no cofre Gardal que ele tinha na picape. Ele largou a lanterna. Inclinou-se e a pegou, sentindo a vodka na cabeça. Não o suficiente para deixá-lo bêbado, mas para deixá-lo tonto e com os pés bambos. Não se mova, eu sou policial e estou armado. Ele apontou a luz para os fundos do celeiro e deu uma gargalhada. Não havia homem nenhum. Só a coalheira de um arreio antigo, quase arrebentada em 2 pedaços. Hora de sair daqui. Talvez parar no Gentleman para mais uma bebida e depois para casa. Direto para... Havia alguém atrás dele, e não era ilusão. Ele via a sombra, comprida e fina, e... Era uma respiração? Em um segundo, ele vai me pegar. Preciso cair e rolar. Só que Hoskins não conseguia. Estava paralisado. Porque não tinha dado meia volta quando viu que o local estava vazio? Por que não tirou a arma do cofre? Por que saiu da picape para início de conversa?
Jack de repente entendeu que ia morrer no final de uma estrada de terra no município de Kenny. Foi nesse momento que ele foi tocado, acariciado na nuca por uma mão tão quente quanto uma compressa. Tentou gritar e não conseguiu. Seu peito estava fechado como a Glock no cofre. Agora, outra mão se juntaria à primeira e o sufocamento começaria. Só que a mão se afastou, mas não os dedos. Eles se moviam para frente e para trás, de leve, só as pontas, brincando na pele dele e deixando rastros de calor. Jack não sabia quanto tempo ficou parado ali, sem conseguir se mexer. Podiam ter sido 20 segundos. Podiam ter sido 2 minutos. O vento soprou, desegrenhando seu cabelo e lhe acariciando o pescoço como os dedos. As sombras dos chopos tremiam na terra e no mato como peixes fugídeos. A pessoa, ou a coisa, estava atrás dele, a sombra comprida e fina, tocando e acariciando. De repente, tanto a ponta dos dedos quanto a sombra sumiram. Jack se virou, e dessa vez o grito saiu, longo e alto, quando a parte de trás do casaco dele voou no vento e estalou. Ele olhou para... nada. Apenas algumas construções abandonadas e menos de meio hectare de terra. Não tinha ninguém lá. Ninguém tinha estado lá. Ninguém no celeiro. Só uma coalheira arrebentada. Não houve dedos na nuca suada dele, apenas o vento. Ele voltou para a picape a passos largos, olhando para trás 1, 2, 3 vezes. Entrou e se encolheu quando uma sombra gerada pelo vento apareceu no retrovisor. Depois ligou o motor. Dirigiu pela estrada de terra a 80 quilômetros por hora, passando pelo antigo cemitério e pelo rancho abandonado, sem parar na fita amarela dessa vez, mas simplesmente dirigindo por cima. Entrou na rodovia 79 cantando pneus e seguiu na direção de Flint City. Quando passou pelo limite da cidade, já tinha se convencido de que nada acontecera no celeiro abandonado. O latejamento na base da nuca dele também não queria dizer nada. Nada mesmo.